Meus queridos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 3. O famoso Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 3. Aquilo que temos registrado são as primeiras palavras de Jesus Cristo no seu Sermão do Monte. Vamos juntos ler uma só voz. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Leamos, a uma só voz. Calma. Ok? Leamos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões que dizem bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Meus irmãos, no dia 22 de fevereiro de 2015, programa fantástico, e também depois no portal de notícias G1, saiu um documentário, uma reportagem sobre o famoso empresário brasileiro, hoje falido, Eike Batista. E o título daquela reportagem era Uma ostentação incompatível com as dívidas. Só para você ter uma ideia do que se tratava esse documentário, essa reportagem, era relatado que em 2012, Eike Batista tinha quase 100 bilhões de reais em sua conta bancária. No ano de 2015, ele começou o ano como o primeiro bilionário negativo, devendo em torno aí de 3,5 bilhões de reais. E o juiz federal, Flávio Roberto de Souza, na reportagem, quando ele foi entrevistado, ele destacou que Eike Batista e a sua família, eles continuavam vivendo como se fossem bilionários, mesmo tendo uma dívida tão grande como a que ele tinha. Ele destacou que ele não vendeu uma de suas Lamborghinis, que os filhos do Eike Batista continuavam viajando para o exterior, hospedando-se em hotéis cuja diária chegava a 5 mil reais. E aí ele traçava um paralelo dizendo o seguinte: olha, por mais que eles tenham esse estilo de vida, eles não pagam, por exemplo, dívidas dos carros deles, não pagam as multas de trânsito, não pagam IPVA dos veículos. E aí então ele termina a reportagem dizendo, esse juiz, que eles continuam numa ostentação que é totalmente incompatível com quem tem dívidas milionárias. A primeira bem-aventurança escancara essa realidade, que nós ostentamos uma moral incompatível com a nossa dívida espiritual. Nós pensamos, nós falamos e vivemos como se fôssemos pessoas boas, que por isso merecemos ir para o céu. Por vezes nós pensamos que o simples fato de vir à igreja, participar das sociedades da igreja, ser dizimista, ser crente assíduo na igreja, é o passaporte para a felicidade eterna nos céus. Provavelmente você já encontrou com várias pessoas que dizem, olha, por que você merece ir para o céu? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, e por isso eu mereço ir para o céu. Infelizmente, inúmeras vezes, nós baseamos a nossa entrada no reino dos céus em nossas boas obras, em nosso padrão de moralidade. Porém, quando Jesus nos diz que os humildes de espírito é que são felizes, é que são bem-aventurados e recebem a bênção do céu, Jesus ele se coloca justamente contra esta ideia de que as nossas boas obras bastam para sermos salvos. Jesus ele está atestando que somente aqueles que reconhecem a sua falência moral poderão entrar no reino dos céus. E neste caso, Jesus Cristo destaca que são os humildes de espírito. Sendo assim, nesta bem-aventurança, Jesus está nos mostrando quando nos tornamos humildes de espírito. Quando eu e você, de fato, nos tornamos humildes de espírito. E o primeiro ponto que quero destacar
é que nos tornamos humildes de espírito quando reconhecemos a nossa dívida moral diante de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa dívida moral diante de Deus. O termo grego usado para descrever humilde significa literalmente desprovido das riquezas do mundo em um estado contínuo de pobreza total. Ser pobre aqui, ou ser humilde de espírito, não significa apenas ser pobre, mas estar totalmente desprovido de qualquer possibilidade de sobrevivência. E isso faz bastante sentido porque, na realidade, todos nós somos falidos diante de Deus. A nossa pobreza espiritual diante de Deus, ela é total. Espiritualmente falando, nos encontramos absolutamente vazios, pobres e desamparados. E nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos de dirigirmos o nosso destino eterno. Todos somos humildes de espírito no sentido de que todos estamos em dívida para com Deus, a qual nós nos colocamos diante dele. E não temos condições de pagar essa dívida com recursos próprios. A falência espiritual do homem, ela encontra-se em sua total incapacidade de cumprir plenamente a lei de Deus. A nossa falência moral, ela encontra-se em nosso coração corrompido pelo pecado. É por isso que as Escrituras, lá em Isaías 64:6, atestam que as nossas melhores obras de justiça são como o trapo da imundícia. Todavia, esta bem-aventurança, ela foi direcionada àqueles que sabem que são falidos e reconhecem isso diante de Deus. E este reconhecimento, ele acontece de duas formas. Primeiro, nós lemos em Filipenses capítulo 3, no início desse culto, nossa liturgia, nos mostrando que a primeira forma de reconhecermos a nossa falência moral é o esvaziamento contínuo de toda confiança na carne. Vale lembrar que o texto de Filipenses, Paulo, ele está falando que ele poderia confiar sim nas obras que ele fazia, nas obras que a lei dizia que ele tinha que fazer. Se a salvação dele se baseasse naquilo, somente por aquilo, ele seria salvo. Confiar na carne, segundo Paulo, é confiar em qualquer coisa à parte de Cristo para a salvação. É confiar que a salvação ela depende de você, depende do que você faz ou do que você deixa de fazer. E isso é importante refletir porque o mundo em que nós vivemos, ele tem uma forte ênfase na crença da autodependência, a autoconfiança. Tudo gira em torno do eu faço, eu consigo, eu desenvolvo. E a ideia ensinada pelo mundo, e também por muitos segmentos evangélicos, é que você deve apenas acreditar em você mesmo. Faça 5 campanhas e tudo resolvido. É a ideia do desempenho, do mérito. E Jesus Cristo, ele se coloca justamente contra esta cultura. Ele afirma justamente o contrário. Jesus Cristo está dizendo nessa bem-aventurança, olha, quer ser feliz? Então se despoje de tudo, abra mão de tudo, reconheça a sua total incapacidade e dependa exclusivamente de mim. A segunda forma, queridos, que nós podemos reconhecer a nossa falência moral diante do Senhor é uma necessidade de expressar continuamente a dependência em Deus. Esta bem-aventurança, ela destaca a realidade que o homem sem Deus não pode fazer nada. Nós não podemos pagar a nossa dívida para com o nosso Senhor, muito embora, às vezes, ostentamos um estilo de vida moral incompatível com a nossa dívida. Falando da dificuldade de reconhecer a dependência de Deus, o puritano Thomas Watson, ele diz que admito que a casa é escura, mas não admito que sou cego. O nosso maior desafio ao lermos uma bem-aventurança, e principalmente a bem-aventurança que nós estamos em foco nessa manhã, é reconhecer que somos cegos, que não temos condições de administrar de forma perfeita a nossa própria vida.
Vale lembrar que Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, lá em João capítulo 8, versículo 28, ele deixa bem claro que ele dependia do Pai. E se o próprio Filho de Deus, Filho unigênito Jesus Cristo, homem perfeito, dependia do Pai, o que dirá de nós, seres caídos e quebrados por conta do pecado? O caráter fundamental da fé cristã é que você vive consciente de sua total dependência de Deus. E essa bem-aventurança, ela começa justamente destacando isso, que nós nos tornamos humildes de espírito, quando reconhecemos a nossa dívida moral diante de Deus. E isso acontece quando você se esvazia da confiança que você tem nos seus próprios méritos e você professa continuamente a sua dependência em Deus. Segundo ponto, quero chamar sua atenção nesse texto tão pequeno, tão estudado por nós, tão lido por nós, é que eu me torno humilde de espírito quando eu tenho o meu reino pessoal arruinado. Quando eu tenho o meu reino pessoal arruinado. Nesta bem-aventurança, Jesus ele faz uma promessa em relação ao presente. Jesus Cristo ele afirma, porque deles é o reino dos céus. Nós temos que entender que reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. Os judeus, eles usavam a palavra Deus, eles evitavam usar a palavra Deus e a substituía por palavras associadas a Deus, e uma delas era justamente a expressão céu. No sentido bíblico, a palavra reino não se refere essencialmente a um pedaço de terra, e sim a um governo, domínio. Por isso é melhor você pensar em reinado, pois o reino dos céus é um conceito dinâmico ou relacional, e não simplesmente um conceito geográfico. Sendo assim, reino dos céus diz respeito a todas as promessas de salvação plenamente realizadas em Cristo Jesus. O reino dos céus diz respeito ao domínio e senhorio de Cristo sobre todas as coisas. É um senhorio dinâmico e relacional que se estende e já se faz presente em todos os corações redimidos, mas que se consumará plenamente na volta do Senhor Jesus Cristo. Todavia, a ideia de reino nos leva lá ao início de Gênesis, os 3 primeiros capítulos. No começo do livro de Gênesis, nós vemos a existência de apenas um rei entronizado, Deus. Existia apenas o reino de Deus. Contudo, em Gênesis 3, nós vemos o relato da queda do homem em pecado. E com a queda, o homem ele se rebela contra a autoridade de Deus, decidindo seguir a vida à parte do governo e senhorio de Deus. Esta rebelião humana contra o reino de Deus, ela é fomentada por aquilo que nós denominamos como autonomia. Isto é, o homem ele cria as suas próprias leis, e que geralmente estão em conflito com as leis de Deus. É por isso que nós temos que entender que, por causa do pecado, as nossas vidas, elas passam a ser moldadas pela guerra entre o reino de Deus e o reino do eu. Isto gera 2 problemas seríssimos para nós. O primeiro problema é que nós passamos a ser construtores de reinos pessoais. Desde a queda, todos nós passamos a ser construtores de reinos. Passamos a construir a nossa vida em torno de um Senhor absoluto, o eu. Geralmente nós construímos reinos pessoais reduzidos a uma pessoa só, nós mesmos. E Calvino já falava sobre isso. Calvino dizia que cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. O pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. E em nossos reinos pessoais, o ego ele está sempre no centro de tudo. Paul Tripp ele explica que o pecado nos reduz a mini-reis, governando os nossos mini-reinos de um.
O orgulho, que é justamente o que essa bem-aventurança ela combate, é o pecado de um individualismo exagerado. O pecado do usurpador reivindicando um trono que não é seu. O pecado que enche o universo com apenas um ego. O pecado de destronar a Deus de sua soberania de direito. E eu queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre os contornos do reino do ego que nós construímos. São inúmeros. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira falando sobre os contornos que os nossos reinos pessoais eles se desenvolvem. Poderíamos citar que o reino do ego ele é imediatista, é um reino orientado simplesmente por aqui e agora, é um reino impaciente, é um reino que deseja aquilo para hoje, estilo drive-thru, tem que ser rápido e para agora. O reino que nós construímos em volta do nosso ego, ele muitas vezes ele é míope. Aquilo que é urgente, aquilo que é essencial, aquilo que tende a tomar conta das nossas preocupações, geralmente é deixado de lado. Tudo gira em torno do nosso mundinho. Nossas relações elas passam a ser umbilical, ou seja, centrada apenas em nós mesmos. O reino que nós construímos em torno do nosso ego, ele tende a ser consumista. É o desejo desenfreado por ter mais. E nós vivemos hoje na multiplicação ou na contínua substituição de objetos, ainda em perfeito estado de uso, por outros cada vez melhores. Isso atesta, queridos, o nosso reino centrado no ego, totalmente consumista. Posso dar um exemplo para você. Por que nós trocamos um celular em pleno funcionamento por outro? Por que nós temos geralmente 10 pares de tênis, ou as mulheres 30 pares de sandálias? Por que os nossos filhos têm 10 brinquedos do mesmo modelo? Luiz Rossi, ele é um autor católico, ele escreveu um livro muito interessante, intitulado Jesus Cristo vai ao McDonald's. E nesse livro ele combate justamente a ideia que eu estou defendendo aqui, que nós construímos reinos pessoais em torno do nosso ego. E um dos contornos desse reino é justamente o nosso consumismo. E ele afirma nesse livro que dentro dessa cultura consumista em que nós vivemos, o homem ele passa a ser o que ele consome, ou seja, aquilo que ele pode comprar. O homem ele passa a expressar a si mesmo através de suas posses, em que vale mais o ter do que o ser. Queridos, o reino que brota do nosso ego, ele tem inúmeros contornos que nos afastam da presença de Deus. O segundo problema gerado pela guerra do reino de Deus com o reino do eu é que nós passamos a querer ter um reino celestial sem um rei celestial. As nossas vidas acabam sendo formadas por uma mistura confusa de normas do reino dos céus e as regras do nosso reino pessoal. Nós dizemos que estamos servindo a Deus, mas o reinado do ego é quem está moldando toda a nossa visão de mundo. E é possível que nós professemos lealdade ao reino celestial e ainda assim, nas nossas escolhas diárias, lutemos pelo sucesso do nosso reino pessoal. Nós queremos as bênçãos do reino dos céus, mas não queremos o rei dos céus. Nós pensamos que podemos ter os benefícios do reino de Cristo, mas manter um pouco do nosso governo pessoal. Isso acontece porque, assim como o reino de Cristo, assim como é com o reino de Cristo, nossos reinos pessoais não é um lugar, mas é um compromisso de coração.
E porque é um compromisso de coração, eu levo os meus reinos pessoais comigo aonde quer que eu vá. O nosso coração, ele deseja a salvação eterna, mas muitas vezes não deseja se submeter ao senhorio de Cristo. Nós queremos viver e desfrutar do mundo de Deus sem nos curvar a Ele. Nós queremos a salvação sem nos submeter às normas daquele que dá a salvação. Nós queremos a salvação, mas não queremos obedecer às palavras de Cristo. E é por isso que esta bem-aventurança, ela brilha, e brilha de forma ainda mais extraordinária. Esta bem-aventurança é um brado de liberdade da tirania do reino do ego para viver sob o domínio do reino dos céus. A humildade de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. É essencialmente o destronamento do ego. O humilde de espírito é aquele que em seu coração, ou em que seu coração passou por uma mudança de administração, de governo, de domínio, de senhorio. Cristo é aquele que, por sua graça, abre uma porta em nosso reino pessoal e em seu amor redentor nos alcança e puxa para fora novamente, de novo e de novo. Quando eu leio essa bem-aventurança, eu paro para pensar que é como se fosse Cristo, que é como se fosse um bombeiro. Imagine você no incêndio, de repente entra um bombeiro e consegue resgatar você quando você estava começando a se sufocar por conta da fumaça. É assim que Cristo faz conosco. Cristo, ele nos resgata quando o nosso reino pessoal estava nos sufocando e nos levando para a perdição eterna. É isto que essa bem-aventurança mostra. Cristo nos resgatando dos nossos reinos pessoais que giram em torno do nosso ego. E o último ponto, e aí eu já parto no último ponto já para as aplicações. Esse texto nos mostra, queridos, que nós nos tornamos humildes de espírito quando nos rendemos aos pés do Senhor da bem-aventurança. Não sei se você percebeu, mas nessa bem-aventurança Jesus, Ele não ordena que você seja humilde de espírito. Nas bem-aventuranças não existe um imperativo sequer. Jesus, ele está apenas afirmando que a felicidade, a bem-aventurança reside com os humildes de espírito. E a grande pergunta que surge então é a seguinte: olha, eu quero ser bem-aventurado. E Jesus diz que preciso ser humilde de espírito. Então, como é que eu faço isso? A única maneira de você ser humilde de espírito e desfrutar da bênção do reino dos céus é olhar para Cristo por meio do Evangelho e ver o que Ele já fez por você, tão somente por graça absoluta. A única maneira de você ser humilde de espírito é reconhecer a sua total falência moral e descansar na riqueza do sacrifício de Cristo. Dessa forma, entendemos que a alegria e o reino dos céus, que é propriedade do humilde de espírito, é um dom da graça de Deus. Ninguém se torna humilde de espírito sem a graça e a misericórdia de Deus. O homem, ele só reconhece sua falência espiritual por obra da graça de Deus. A condição indispensável para receber o reino dos céus é o reconhecimento da nossa pobreza espiritual e a confissão total da nossa dependência em Cristo Jesus. E isto aponta para 3 realidades práticas. E assim eu termino o sermão nessa manhã. A primeira realidade: descanse na obra consumada de Cristo Jesus. Descanse no desempenho, em méritos
de outra pessoa, uma pessoa chamada Jesus Cristo. A obra consumada de Cristo é o desempenho perfeito que eu preciso para ser salvo. Jesus, ele se tornou pobre e morreu para lhe dar as riquezas de sua pobreza, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8. Jesus, ao encarnar-se, ele renunciou o seu direito ao reino, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 6, a fim de dá-lo a pessoas que merecem apenas perecer no seu reino pessoal. Meu irmão, olhe para Jesus e celebre a sua pobreza, a sua encarnação, porque isso o torna pronto para receber o reino de Deus por meio da graça de Jesus Cristo. O velho puritano do passado, ele fez a seguinte afirmação: o que é humilde de espírito é um admirador de Cristo, tem elevados conceitos de Cristo e dá um grande valor e agradecimento a Cristo. Oculta-se nas feridas de Cristo, banha-se em seu sangue, envolve-se em seu manto, vê uma fome e uma carência espiritual em casa, mas busca Cristo e clama: Senhor, mostra-me, e isso me basta. O humilde de espírito é aquele que descansa na obra consumada de Jesus Cristo. O humilde de espírito, e a segunda aplicação que esse texto nos mostra, esvazie-se de si mesmo. O humilde de espírito é alguém que esvazia-se de si mesmo. E esta bem-aventurança, ela aponta basicamente para a ideia de esvaziamento. O Evangelho, ele sempre mostra que há o esvaziamento para depois haver a plenitude. Charles Spurgeon, ele afirmava que enquanto não estamos esvaziados do eu, não poderemos ser preenchidos com Deus. Devemos ser desvestidos antes que possamos ser vestidos com a justiça que é do céu. Antes de seguir a Cristo, é necessário negar-se a si mesmo. Para ser exaltado, é necessário se humilhar. Para ressuscitar, é necessário ser crucificado. Essa bem-aventurança, queridos, aponta para a ideia de constantemente estarmos avaliando o nosso coração e confessando aquilo que muitas vezes fazemos, que é colocar o eu, nosso reino pessoal, acima do reino de Deus. E a terceira e última aplicação, a realidade que esse texto nos mostra: renda as suas armas diante de Cristo. A graça de Deus, queridos, me permite enxergar o meu real estado. Eu sou pobre, eu sou nu, eu sou desesperadamente corrupto. É isso que a Bíblia afirma. E a graça de Deus, ela nos permite entender que nós não podemos ser mais amados e mais aceitos do que somos pelo Senhor, que nos ama com pleno conhecimento do que nós fizemos, do que nós fazemos e daquilo que nós ainda iremos fazer. A graça de Deus, ela é aquilo que nos faz ter a confiança inabalável de que nada pode diminuir o amor redentor por nós. Por isso sinto-me livre, queridos, para admitir o meu desespero, minha falência espiritual e render minhas armas diante do Senhor. Pela graça de Deus. É pela graça de Deus que nós chegamos diante do espelho e dizemos: olha, está aí um grande pecador, que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, estaria indo para o inferno. C.S. Lewis, escrevendo o seu próprio processo de conversão, em uma de suas obras, ele explicou o seguinte: eu era o objeto em vez de sujeito nesse negócio. Estava decidido, contente com o modo como as coisas ocorriam. Mas no momento em que ouvi Deus dizendo: largue suas armas,
e vamos conversar. Escolhi, mas não parecia ser possível fazer o contrário. O que C.S. Lewis queria dizer é que nós nunca iremos largar as nossas armas até que tenhamos desistido de alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Largar a nossa arma é render-se a Cristo, é confiar totalmente na obra que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Largar as nossas armas é compreender que a única retidão suficiente para que possamos comparecer diante do julgamento de Deus é a retidão de Cristo. Por isso essa manhã eu digo, largue as suas armas, largue a arma da justiça própria, largue a arma da autoindulgência, largue a arma das boas obras como meio para se obter a salvação. Largue a arma do pensamento que o seu pecado é grande demais, que Deus não pode perdoar. Largue a arma que Deus só o aceitará quando você for perfeito. Largue e lance fora qualquer pensamento, ação ou condição imposta por você mesmo e renda-se a Cristo, porque somente Ele pode salvá-lo. E essa bem-aventurança, queridos, ela aponta justamente para essa realidade. Essa bem-aventurança nos ensina como é o cristão. Ele é humilde de espírito. E ele é humilde de espírito porque ele reconhece a sua falência moral. E ao fazer isso, ele se rende aos pés de Jesus Cristo. E a partir disso, ele tem o seu reinado pessoal destronado do seu coração. E Jesus Cristo passa a reinar em sua vida. Desta forma, o único lugar que eu e você podemos de fato nos gloriar é na cruz de Jesus Cristo. E eu queria convidar você a terminar esse sermão fazendo isso. Nós que somos humildes de espírito pela graça e misericórdia de Deus, nós temos que nos gloriar naquilo que Cristo fez por nós lá na cruz. E eu quero convidar você a cantar comigo o hino 107, Ao Pé da Cruz. Hino que fala sobre o único lugar que nós, humildes de espírito, podemos nos gloriar, que é na obra consumada de Cristo Jesus. Ao som do piano, fiquemos em pé e cantemos juntos este hino. Meus irmãos, nós vamos, os irmãos já estão fazendo, mas eu quero dizer a toda a igreja, esse é sempre um momento de consagração dos nossos dízimos e ofertas. Então, façamos isso nesse instante, cantando este hino de adoração.